Olá, Olá, irmãos, irmãos, Shalom. Shalom. Eu sou Glaze. Eu sou Diego. Nós somos consagrados da missão de Aracaju. Somos da comunidade católica Shalom e estamos aqui para partilhar, conversar um pouco com vocês sobre como foi o nosso caminho, o nosso processo de discernimento do que chamamos estado de vida, ou seja, discernimento do nosso estado de vida do matrimônio. Quais foram os sinais que nós fomos percebendo que nos ajudaram a perceber que era vontade de Deus para nós sermos uma família. Bom, eu tenho 22 anos de Shalom e na comunidade Shalom hoje o meu serviço, como a gente chama, ministério, é de ser formadora comunitária. Eu coordeno uma espécie de grupo de oração dos consagrados, que a gente diz que tem promessas no Carisma Shalom, né? Fizeram suas primeiras promessas, estão se preparando para esse caminho definitivo. E também sou formadora pessoal, uma espécie de diretora, de acompanhadora espiritual de algumas irmãs consagradas. Do ponto de vista profissional, eu sou socióloga e sou também professora de sociologia. Eu também tenho promessas definitivas no Carisma. Eu também sou de promessas definitivas, sou engenheiro civil, engenheiro de segurança do trabalho e na comunidade sirvo hoje como também formador comunitário de um grupo daqueles que já fizeram as promessas definitivas no Carisma e também estou hoje como formador pessoal na comunidade. Eu escolhi falar um pouquinho, né, sobre mim, sobre a minha história. Diego vai falar um pouquinho sobre a história dele e quais foram os aspectos que eu percebo como mais importantes que me ajudaram a reconhecer que Deus queria para mim o matrimônio. Uma das coisas que eu vejo como mais importante na minha história de vida é a forma como eu fui educada para me relacionar, né, com os homens, né, com um possível esposo, com um namorado. Os meus pais são separados e não por maldade, mas pela história dela. A minha mãe, ela me educou muito para ser uma mulher independente. Nesse sentido, assim, qualquer namorado, futuro marido, seria uma espécie de acessório. Ou seja, eu precisava trabalhar, ser independente, estudar muito e se eu quisesse namorar, casar, mas se esse namorado, esse futuro, né, esse esposo, me desse muito trabalho, como eu teria minha independência financeira, né, seja qual for, eu iria, né, descartá-lo facilmente. Isso não seria um problema para mim. Então eu tive por muito tempo também essa mentalidade. Às vezes não de forma tão assumida verbalmente, mas nas minhas atitudes. Como é que eu percebia isso? Bom, vocês vão ver um pouquinho que, ao contrário de Diego, eu tive várias experiências de namoro antes de começar com ele. Diego foi meu sexto namorado. Mas os meus namoros, apesar de eu ter tido outros namoros antes dele, eles sempre foram namoros curtos, né? 1 mês, 2 meses, nunca passei de 6 meses. E eu fui percebendo ao longo da minha trajetória, dentro dessa caminhada com Deus, né, no Shalom, na igreja, que isso era fruto da forma como eu fui educada, como eu falei para vocês há pouco. E então, assim, eu podia gostar como fosse do rapaz. Se eu começasse a perceber que estava tendo algum tipo de trabalho, ou que ele iria começar, que eu já estava sofrendo, ou que eu poderia sofrer por qualquer coisa, né? Sei lá, defeito, incompatibilidade de forma de ver e tal, eu já descartava mesmo, eu acabava aquele namoro, porque eu tinha medo de repetir a história de separação dos meus pais, né? Tinha medo de sofrer e tinha essa visão, né, de uma extrema independência diante de qualquer homem. Tanto que os meus namoros eram curtos, que quando nós fizemos 6 meses, né, Diego resolveu comemorar. Sempre a gente tinha essa coisa de a cada mês escrever um Celebrar, bilhetinho. né? Por ter vencido essa etapa aí. Ele disse que bateu o recorde, né? E na verdade nós namoramos não só 6 meses, namoramos 6 anos, noivamos e ficamos alguns meses noivos, né? Casamos com 7 anos de namoro, né? E já estamos casados há 12 anos. Então, eu tive esse fato na minha história, né? Que eu fui percebendo a partir do acompanhamento espiritual que o Shalom
me fornece, né? A partir do momento em que eu pude conversar com uma irmã que tem mais tempo na vocação, ela rezava por mim, conversava comigo, que a gente chama de formadora pessoal. A partir do momento que eu pude fazer cursos no Shalom, cursos que a gente chama de formação humana, de cura interior, de autoconhecimento, como o curso Tecendo Fio de Ouro, como o curso És Precioso. Esses cursos foram me ajudando a perceber na minha história o que é que poderia me levar a ser a vontade de Deus, qual era a vontade de Deus para a minha vida, né? E ao mesmo tempo também reconhecendo quem eu sou, né? Esses cursos me ajudaram e essa direção espiritual me ajudaram a perceber na minha história qual a vontade de Deus também para a minha vida, né? Quem sou eu, de fato, como Deus me vê e qual a vontade dele para a minha vida. E aí chegou um momento que eu já não queria, então, quando eu comecei uma caminhada com Deus, porque eu tive 3 desses namoros antes do Shalom e 2 desses namoros curtos, breves, durante o Shalom. Mas nesses 2 já durante o Shalom, o término ele já foi um pouco diferente, né? O término era porque eu percebia que esses rapazes, eles não queriam viver uma vida compatível com aquilo que eu estava vivendo. Por exemplo, um deles não queria comigo a missa aos domingos. Então eu sentia dentro de mim que eu queria alguém que me acompanhasse naquela, digamos, nova vida que eu estava trilhando. E que eu estava muito feliz, né? Essa vida nova que era uma vida com Deus. Eu tinha 16 anos quando fiz essa experiência com Deus, né? Não me arrependo. Então eu comecei a ter outros critérios também de permanência do namoro. E aí esses 2 namoros não deram certo. Até que, e aí eu vejo um outro sinal de Deus na nossa história, na minha história, que eu coordenava um grupo de oração de jovens e eu tinha um núcleo, né, uma espécie de vice-coordenador. Era um homem que era casado e a gente fez um retiro espiritual e durante esse retiro ele levou a esposa para servir conosco. E durante um determinado momento a gente estava preparando uma das refeições para esse grupo. E na cozinha, nos bastidores ali, a gente começou a conversar um pouco e eu dizendo como admirava o fato dela ter ido ajudá-lo, que eu me sentia assim, mexida, porque eu tinha muita vontade de casar, mas que eu estava meio que desistindo, porque não sabia se Deus queria isso para mim ou não, mas ao mesmo tempo eu queria muito namorar, mas não encontrava um homem de Deus, não encontrava um homem que quisesse trilhar esse caminho comigo. Aí eu tinha medo de me envolver, ao mesmo tempo, de alguma forma, prejudicar esse meu caminho com Deus. Até que eles me contaram uma história que eles viram de um testemunho e que eles fizeram também com eles e me sugeriram que era uma pessoa que tinha escrito uma carta dizendo para Deus como queria o seu futuro esposo, né? E essa pessoa até da história, ela escreveu dizendo que queria muito que a pessoa fosse piloto de avião. Eu sei que no fim das contas ela casou com um piloto. E esse casal me disse que também tinha escrito, um deles tinha escrito uma carta, né, pedindo assim, uma esposa, ou foi o esposo, não lembro agora, e colocando as características. E eles disseram, Gleise, você não quer namorar, você não quer uma pessoa? Escreva uma carta para Deus e diga como você quer. Aí, passados alguns dias, né, eu ainda muito imatura desse ponto de vista, eu fui rezar e ficava assim, ai não, vou rezar sobre outras coisas, eu não vou rezar sobre namoro, eu acho que é pecado esse negócio de ficar pedindo a Deus um namorado, né, não, mas depois eu cheguei a perceber o que Santa Teresa de Jesus diz, rezar é ver verdades. E aí eu comecei a dizer para Deus, Senhor, a verdade do meu coração, sabe o que é? Tô cansada de errar, quero muito namorar alguém, mas tenho muito medo de alguém que me desvie da tua vontade e queria uma pessoa que tentasse trilhar esse caminho de busca da santidade, né, comigo. Então eu vou colocar para o Senhor a minha verdade, eu quero muito uma pessoa e eu vou escrever essa carta. Eu peguei uma folha do meu caderninho de oração e escrevi, né? E coloquei no envelope mesmo, naqueles que a gente mandava pelo correio, com remetente, com destinatário, coloquei eu como remetente e botei Deus, botei assim, para o Senhor, como destinatário. E eu escrevi algumas características, Senhor, e aí a primeira característica era que goste de sorrir, né? E o que eu fiz? Eu escrevi, acho que foram 13 características,
E no final eu escrevi assim: Senhor, os defeitos eu deixo por sua conta. Mas coloquei: Senhor, de qualquer forma, eu quero me entregar e colocar tudo nas tuas mãos. Mostrei a uma pessoa essa carta, uma amiga confidente, e ela olhou e disse: Gleise, tem 13 características, está perto do dia 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima. Aí eu disse: é mesmo? Eu disse: então eu vou consagrar esse pedido a ela. Fechei essa carta, grampeei e prometi a Deus que eu só abriria essa carta diante daquele que eu achasse que seria realmente o meu futuro, ou um namorado, minimamente um namorado que eu achasse que foi a vontade de Deus que colocou no meu caminho. E realmente, né, depois de um tempo, conheci Diego e tal, e depois de uns 6 meses, acho, de namoro, diante do Santíssimo. Quando completamos, né, os 6 meses Sim, que eu bati o recorde, aí numa capela, eu ela resolvi... disse, então realmente é a pessoa, né? Tá na hora de mostrar. Eu resolvi contar essa história a ele, e nem eu lembrava mais todas as características, né? E quando eu abri que era gosto de sorrir, eu fiquei muito impressionada. Por quê? Porque ele é conhecido, né, dentro da nossa comunidade como alguém que ri bastante. Ele tem uma risada que não dá para fazer agora, mas ele tem uma risada muito interessante, né? Então ele é muito conhecido pelo sorriso dele. Por fim, também tive uma experiência onde, também numa oração de uma oração de verdade do meu coração, mas num outro momento, eu pedi a Deus que me desse uma passagem da Bíblia, se fosse a vontade dele, me desse a graça de entender, rezando mais uma vez sobre essa situação. E quando eu abri a passagem, essa passagem ela falava, acho que no livro de Macabeus, dizia que um homem foi pedir ao rei Alexandre a mão de sua filha, mas havia desistido e tal. E na época, Deus me fez compreender que existia alguém que tinha me pedido a Deus. Talvez não usando meu nome inglês, mas pedindo uma pessoa, como eu também estava pedindo alguém, mas que a pessoa tinha desistido. Então eu coloquei aquilo no meu coração e a partir dali eu comecei a ser uma intercessora desse futuro namorado, né? E aí eu comecei a jejuar, né? A oferecer alguns sacrifícios que eu fazia, por exemplo, deixar de comer um doce, alguma coisa, e comecei a rezar o texto algumas vezes. Eu comecei a colocar nas intenções. Aí um dia eu fui partilhar isso com um primo meu que também era do Shalom e com a minha irmã, que a gente estava numa conversa, e comecei a falar, e meu primo perguntou: mas não tem ninguém que você imagina, que não tem ninguém que você ache do Shalom que seja, que te desperte um interesse, que seja... E aí eu comecei, por causa disso, a pensar em Diego, que na verdade já estava na minha história, no meu caminho, mas eu digo que foi amor à segunda vista, à terceira vista, à quarta vista. A gente fazia um curso do Shalom que chama FB, né? E a nossa professora colocava ele para cantar, que ele era do Ministério de Música, e me colocava para conduzir o início da oração, porque eu coordenava grupo de oração. E a gente muitas vezes participou das aulas assim, mas ele ligava para minha casa, porque minha irmã era do Ministério de Música, ele ligava para resolver algumas coisas do Ministério, do serviço, né, com ela. E eu atendia muitas vezes e eu achava a voz dele bonita na época, né? Então, a partir dessa conversa, eu comecei a despertar e a perceber. Tinha o vocacional também, que era um encontro que eu participava, ele era responsável pelo som, e ele ia bem cedo, era o primeiro a chegar, o último a sair. Então, eu comecei a observar a forma como ele era, como ele servia, né? O homem de Deus que ele era. Por isso que eu disse que foi amor à segunda, à terceira vista. E a partir daí, mais à frente, a gente começou a criar um caminho de amizade. Depois nós conversamos com os nossos diretores espirituais, começaram a rezar por nós. Nós entendemos que era a vontade de Deus sermos amigos, depois de namorarmos, e hoje estamos aqui. Eu só não disse que a carta deu certo, né? Porque, querendo ou não, das 13 características, quando a gente foi ler, eu acho que você dizia que só não tinha uma, que era falar um outro idioma, né? Que ela é professora, já foi professora de espanhol e sabe falar, e eu não falava de na hora, idioma. né? Então, mas no futuro você fez inglês, você ainda fez um curso de inglês. Ou seja, eu acho que eu já estou batendo os 3. Todos 3. Mas é bom esse momento de fazermos memória, né? De ouvir o outro, porque acho que eleva um pouco o nosso ego, né?
Ela falou um pouco das virtudes minhas, de pedir a Deus um homem de Deus, né? E como isso realmente me ajuda a perceber e também acho que criar um pouco de juízo também para querer ser um homem de Deus, né? O meu caso, pessoal, é assim, é totalmente diferente do dela. É um desafio totalmente diferente, né? Glaze é a minha primeira e única namorada, minha primeira e única mulher. Eu nunca tinha namorado até então, né? E naquela época, como acho que para hoje ainda, a cultura machista ainda é muito grande, né, no nosso país, dizer, todos os homens têm que ter muitas mulheres, têm que ter, namorar muito, ficar muito. E eu via isso nos meus irmãos, nos meus primos, e até então eu não conseguia. Isso me depreciava muito, né, a minha imagem, minha autoimagem. Eu me achava feio, alto demais, né, e gordo demais, negro. Então, essas imagens que eu tinha falsas sobre mim me marcaram muito na minha adolescência e na minha juventude. Eu cheguei a pesar 115 quilos e por várias vezes, né, já fiz academia, já quase usei alguns produtos ou remédios que não deveriam ter utilizados na época de academia com esse objetivo de melhorar a minha imagem. Quando eu entrei no Shalom, que eu conhecia Deus, que eu tive uma experiência com Deus, a primeira coisa que eu fiz, uma das primeiras coisas, foi um curso chamado És Precioso. Logo depois eu fiz outro curso chamado Tecendo o Fio de Ouro, e todos eles foram me ajudando a essa cura da autoimagem. Aos 7, 8 anos de idade, quando eu fiz a primeira comunhão, eu me identificava muito com os sacerdotes, ou eu gostava muito dos sacerdotes e até pensava em ser. Só que eu fui descobrindo, através do meu acompanhamento, através da minha oração, que no fundo era uma fuga, né? Uma tentativa talvez de fugir, já que eu não conseguia uma namorada, já que ninguém me queria, já que a minha imagem, né, eu me depreciava. E Deus foi me mostrando que não, que Deus estava me guardando, me preservando para alguém que realmente pudesse gostar de mim, me querer, casar comigo, por um projeto comigo, por uma identificação com aquilo que Deus fez comigo, não Deus fez de mim, não pelo que eu tenho a dar de imagem ou de corpo, enfim, fisicamente falando, né? E aí foi o primeiro sinal que Deus me deu, né? Essa cura da autoimagem. O segundo sinal foi realmente a identificação com o estado de vida do matrimônio. Perceber que isso faz parte da minha identidade, enquanto que o sacerdócio ou o celibato seria, como eu disse, uma fuga dessa minha tentativa de não me relacionar com ninguém. É tanto que, primeiramente, foi Glaze, né, que eu digo que me ligou, que me provocou, que tentou caminhar, namorar comigo, né? Porque eu tinha medo, eu tinha receio. Eu até gostava dela, eu até achei ela interessante no primeiro momento quando nos vimos, mas eu dizia, não, ela já é formada, já era professora da universidade, já fazia mestrado, se eu não me engano, né? Já estava indo para o doutorado, eu ainda no ensino médio, gente com jovens ainda, 18, Gente, 19 não é que eu anos. sou tão velha, que eu entrei na porque entrou universidade nova, bem né? nova. E veja como são essa questão, como é a questão dos estereótipos, né? Da gente pensar que o relacionamento vai ser com pessoas. Não, Deus nos uniu, né? Por essa identificação, pela vontade dele que passou por qualquer biotipo, né? E por último, acho que um outro sinal grande de Deus foi a nossa amizade. Eu sou muito amigo, eu era muito amigo na época, ainda sou, né, da irmã dela, minha cunhada. Éramos do Ministério de Música, apesar de que eu não canto quase nada, mas eu já fui do Ministério. E me relacionava muito com a irmã dela e acabei conhecendo através da irmã. Mas nos tornamos muito amigos depois, nos conhecemos mais, nos aprofundamos nesse processo. Iniciamos um processo dentro da comunidade que é chamado de caminhada, para que pudéssemos amadurecer ainda mais o desejo do namoro e aí iniciamos um namoro. Né? Todo namoro ele é fruto de uma boa amizade no início. Né? Deus nos deu uma passagem na nossa caminhada que nos marca até hoje, que é da casa construída em um terreno
terreno forte, né? firme, da rocha, que pode vir qualquer intempérie, pode vir qualquer dificuldade, desafio, mas a casa continua de pé. Enquanto que a casa construída num terreno de barro, qualquer realidade, a casa cai. Né? Então, isso nos ajudou bastante a alimentar o nosso relacionamento ao longo do tempo e principalmente nos ajudar a, hoje, como casados, também enfrentar os nossos desafios. A gente brinca com os casais aqui que a gente acompanha, que a gente já passou pelos tempos das vacas gordas, das vacas magras e também das raquíticas. E agora, assim, desde o começo enfrentamos vários desafios financeiros, várias crises até dentro da própria vocação, dentro da comunidade, mas um foi ajudando o outro, né? Por um tempo ela, por exemplo, ficou sem trabalhar e eu sustentava sozinho. Por 3 anos eu fiquei desempregado e ela sustentava a casa. E um ajudou o outro não somente na parte financeira, mas também psicológica, de não cobrar do outro, mas apoiar, ajudar, estar ali do lado e dizer vamos conseguir, vamos dar certo, vai dar certo, né? Fizemos o caminho de promessas definitivas juntos, mas acabou que ela entrou primeiro do que eu, porque eu vivi algumas realidades dentro da comunidade que me fizeram dar mais passos para poder tomar essa decisão. Então, assim, foi um ajudando o outro nesse projeto estável. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente queria terminar esse testemunho aqui lendo uma frase do Papa Francisco no livro Amores Letícia. É uma frase para nós, um testemunho muito forte, muito firme do que é o matrimônio para nós, como nós vimos o matrimônio. É um grande resumo com a sabedoria, né, de sempre de Francisco. Ele diz assim: não é possível prometer que teremos os mesmos sentimentos durante a vida inteira, mas podemos ter um projeto comum estável. Comprometermos a amar-nos e a viver unidos até que a morte nos separe. A viver sempre uma rica intimidade. O amor que nos prometemos supera toda emoção, sentimento ou estado de ânimo, embora possa incluí-los. É um querer-se bem mais profundo, com uma decisão do coração que envolve toda a existência. Assim, no meio de um conflito não resolvido e ainda que muitos sentimentos confusos girem pelo coração, mantém-se viva, dia a dia, a decisão de amar, de se pertencer, de partilhar a vida inteira e continuar a amar-se e a perdoar-se. Cada um dos dois realiza um caminho de crescimento e mudança pessoal. No curso de tal caminho, o amor celebra cada passo, cada etapa nova. Nós vivemos essa etapa desde o namoro até agora o matrimônio. E eu queria que a gente vai terminar testemunhando para vocês uma nova etapa da nossa história, uma nova etapa do nosso matrimônio. Durante 12 anos, nós nos abrimos à vida, como todo casal se abre quando celebra o matrimônio. Né? Mas Gleisi descobriu, desde a juventude, uma doença chamada endometriose. Ela nasceu com 2 úteros, o que é uma raridade, né, para a mulher que só nasce com um. E ela precisou retirar um desses úteros. Não dá para contar a história toda aqui, porque é longa, mas ela precisou retirar um desses úteros e automaticamente uma das trompas que estava ligada a este útero. E durante esses 12 anos nós vivemos uma grande dificuldade na gravidez, visto que ela só tinha um lado, né, da trompa, exatamente para poder engravidar. Ano passado, a médica nos propôs uma loucura. A médica, inclusive, que já nos acompanha há 10 anos. Disse assim: eu proponho a vocês uma loucura. Vamos fazer novamente uma outra cirurgia e a gente vai tentar um último recurso para engravidar e tal. Resultado: fizemos a cirurgia em dezembro e 3 meses depois ela propôs que a gente voltasse a tentar, né? Tentamos e hoje, para graça de Deus, estamos grávidos. A Gleisi está grávida de 5 meses de uma menina, Miriam. Descobrimos recentemente o sexo do bebê. E mais ainda para falar como glória de Deus nesse milagre, né?
ela engravidou, né? Ela ovulou. Nós descobrimos depois, pelos exames, que ela ovulou exatamente pelo ovário que não tem a trompa. Como isso, Diego? O óvulo saiu desse ovário, ficou ali no corpo e encontrou a trompa do outro lado, acabou fecundando na trompa, para Deus nos dizer, né? Claro, medicina, ciência colaborou, mas principalmente para que Deus, através do médico e também através da nossa fé, da nossa esperança, da nossa confiança, pudesse realizar a sua obra. A própria ciência, né, coloca A própria como um médica, fato raro, né? Quando a gente disse, doutora, mas como é que pôde? Porque a senhora disse que ela estava ovulando esse mês e tal, porque a gente fez um exame antes e a médica disse, né? E ela disse, o milagre de vocês chegou. A gente já tinha, inclusive, já tem 4 anos, né? Que a gente já está na fila de adoção, inclusive. Sim. Porque nós ouvimos uma frase uma vez que o nosso filho não precisava vir de nós, nascer de nós, mas precisava passar por nós. E nós nos abrimos, então, à adoção para perceber, meus irmãos, que Deus realiza, que Deus faz, à medida que nós nos abrimos a confiar nele, a esperar nele e a viver esse processo, né, de forma natural. Deus foi realizando na minha vida, na vida dela, a obra de forma natural. Profissão, vocação, um encontro um com o outro, um namoro, um matrimônio, tudo foi acontecendo, desembocando no seu tempo. À medida que fomos vivendo, rezando, descobrindo, aprofundando e escutando a voz dele, através da oração, através dos nossos acompanhadores, né? Isso foi feito um caminho a 2, né? E nós também continuamos na fila de adoção, porque nós também escutamos de Deus, conversamos, fomos vendo também na nossa história que Deus queria esse passo de nós, né? Uma outra forma de sermos também pais, né? Então nós continuamos nesse caminho. E nós estamos, né, encerrando aqui dessa forma como o Diego falou, colocando como um processo mesmo, onde se nós formos rezando, se nós formos auxiliados por aqueles que têm mais experiência nessa caminhada do que nós, né? E eu acho que, sobretudo, se nós formos colocando a verdade do nosso coração, dos nossos sentimentos, a verdade dos nossos desejos, nossos planos e sonhos diante de Deus e pedindo a Ele que Ele mesmo nos ajude a fazermos a vontade dEle, tenho certeza que se nós tivermos essa reta intenção, o Senhor vai nos fazer conhecer, reconhecer e aderir à vontade dEle para as nossas vidas. Espero que esse testemunho, esse pequeno momento aqui de partilha, possa ajudar você que está assistindo esse vídeo, que está ouvindo esse testemunho, ajudar você também a trilhar um caminho de discernimento do seu estado de vida, porque ele faz parte, né, acredite nisso, ele faz parte primeiro da sua identidade mais profunda, daquilo que Deus lhe criou, né, e principalmente também ele faz parte de uma missão. Nós temos uma missão, o catecismo nos chama a vivermos uma missão no nosso estado de vida, seja ele o matrimônio, o sacerdócio, o celibato, e aqui falando principalmente para aqueles que são chamados ao matrimônio. Deus abençoe a cada um. Shalom. Shalom.